E o prometido é devido nesta manhã, verdade? Já viram, João Couto ao meu lado e de camisola palveira. Ele tinha dito que se o Varzim ficasse então na segunda liga e carimbasse a manutenção, viria com a camisola palveira. Isso que está a acontecer. E quem assim é, quem promete e cumpre, a mais não é obrigado. E pronto, parabéns, João. Mas que realmente foi um jogo de sofrer, bom sofrer. Foi. O Varzim fica na segunda liga, mas era escusado tudo isto, João. Bom dia. A camisola foi uma questão de palavra de honra. Quando se promete, tem que se cumprir. Ao contrário de outras pessoas, mas isso seria um outro campeonato que... Mas estamos aqui a conversar. Eu tinha tanto para dizer relativamente a isso que acho que não iriam chegar às 24 horas desta segunda-feira, 24 de maio. Coisa, como eu costumo dizer, dia em que nunca ninguém esteve neste dia. É a primeira vez que todos nós estamos nesta segunda... 24 de maio de 2021. 21. Se formos aí pela rua fora, as pessoas dizem, não, é hoje. Olha, João, mas o que portanto, nós podemos celebrar hoje é que o Varzim fica, e nós não vamos esconder, é fácil de ver que és palveiro, eu sou palveiro, naturalmente que o Varzim está no nosso coração, de maneira que eu até tenho aqui o cascol do Varzim, pronto, para poder mostrar a todos vocês, porque realmente eu trouxe uma das camisolas do Varzim, que também é bonita, naturalmente, fica bem, para quem gosta, e portanto esta vai ficar aqui. Vai ficar aí ao bom. Para não estar a vestir duas, é o 2 em 1, exatamente. Facilmente identificável, portanto, este lado nós não podemos enganar, porque somos de facto assim, somos varzinistas, claro, e já agora que sofremos até ao fim. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, varzinista, mas acima de tudo, porque também é importante para esta região e porque a Vila do Conde é aqui mesmo ao lado, agora vamos a torcer para que o Rio Ave, no play-off que se segue para a manutenção digamos assim, na Primeira Liga, terá que vencer o Aroca. Primeiro em Aroca, quarta-feira, e sábado em Vila do Conde. Em Vila do Conde. Portanto, vamos também apoiar o Rio Ave nessa altura, mas para já vamos falar então deste Varzim, João, um jogo impróprio para cardíacos, foi aquilo que aconteceu na Póvoa no passado sábado. Rui, foi um jogo tremendo. Quando o resultado estava 0-0, era a Oliveirense que, enfim, fazia tudo, por vezes, e mais alguma coisa, para retardar, não dando a entender lá muito bem, mas o que é facto é que houve lances em que fazia puro antijogo, porque o resultado era a seu favor, e para nós o tempo corria como uma flecha, naturalmente. Após o Varzim ter marcado o seu golo por Irobiso, e que ficou conhecido, o Irobiso, pelo melhor marcador do Varzim, a partir daqui o tempo nunca mais andava, nunca mais passava, porque os nervos, como sabes, apoderaram-se. Foi uma bela jogada, de facto foi uma bela jogada do ataque do Varzim. Foi um belo cabeceamento. É mais fácil. Eu agora meto mais um aqui, um de cada lado, portanto, isto é só para não estar a vestir, porque já tenho a camisola palveira. E portanto é um belo aproveitamento, é um pontapé de canto marcado pelo Cerveira, isto aos 75 minutos, e depois um cabeceamento para o interior da área, mesmo para a zona frontal, onde o Irobiso, que marcou o seu 7º golo, acabou por fazer então o golo da vitória, tornando-se no homem do jogo, no herói do jogo, a par dos outros jogadores também, naturalmente, porque num caso destes toda a gente estava a puxar e a remar todos para o mesmo lado. Portanto, significa que foi um jogo sofrido, Rui, mas foi um jogo onde se houve uma equipa que se interessou por ganhar, foi naturalmente o Varzim. A Oliveirense jogava com 2 resultados. O empate servia. E jogou muito para o empate. E jogou bastante para o empate. Às vezes não corre bem. E depois de sofrer o gol, queixava-se ao árbitro que era o Varzim que estava a fazer antijogo. Eu não sei o que é que eles estavam à espera, não é? Pronto, mas isto é mesmo assim. O jogo foi muito bem conduzido pelo Luís Godinho. Esteve de facto à altura. Um ou outro lance, mas nada de significativo. O que é facto é que soube também o árbitro ler a importância do jogo, soube conduzir o espetáculo, aquilo que eu digo muitas vezes. Há árbitros que não sabem para que lado estão virados, não sabem muitas vezes o que é que estão a fazer, o que é que está em jogo, a importância, mas foi como eu disse, também era um árbitro de Primeira Liga, não é? Claro, e habituado... Luís Godinho, o árbitro habituado. É Luís Godinho, é de Évora. Estava habituado a estas coisas. Foi uma boa arbitragem. Mas... foi uma vitória muito sofrida, mas deixa-me ainda dizer-te que na parte final, vê lá, os nervos eram tantos que o Varzim tem uma situação de contra-ataque, uma transição para o seu ataque,
com 3 jogadores de Varzim quase isolados. Aliás, antes do meio campo, o Irobiso, que é o homem que ganha o ressalto, isola-se antes do meio campo, que é uma coisa, pronto, mas que acontece. E que depois o Varzim não sabe desfazer aquele nó, fazendo, que podia na altura fazer o 2-0, portanto, e que seria um resultado mais condizente, não haveria tantos nervos até à espera do apito final de um árbitro que deu 5 minutos no tempo de compensação. Pensamos que mais minuto, menos minuto, a coisa também iria ficar por ali, mas sabes, quem está a ganhar e tem necessidade de ganhar, porque aquilo era uma autêntica final, e portanto, quanto mais depressa acabasse, melhor. E para quem estava a ver televisão, tinha o grafismo que ia passando de quem subia, de quem não subia, de quem descia, de quem ficava, e era aflitivo olhar para aquilo, porque o Varzim durante grande parte do jogo esteve para descer, só mesmo no final, nos últimos 15 minutos, é que consegue subir, manter-se. Mas depois, com os resultados que se iam passando nos outros campos, a coisa estava complicada, porque bastava um outro clube, o Futebol Clube Porto, creio eu, era o Porto, marcar, e as coisas ficavam logo ao contrário, ou se o Oliveirense marcasse, enfim, foi realmente aflitivo. Mas uma conclusão, João, tudo isto era escusado, quer dizer, chegar à última jornada e estarmos assim, com as calças na mão, como se costuma dizer. Nós só esperamos que a direção tire lições sobre esta época, sobre aquilo que fez, aquilo que contratou, quem contratou, os porquês e por aí fora. Portanto, só esperamos que as pessoas também aprendam com os erros e não se volte a cometer os mesmos erros relativos a esta época, não é? Porque não é normal contratar-se 4 treinadores, eu diria 4 mais 1. Não é normal o Varzim perder tantos jogos em casa, como de facto perdeu. O Varzim tem 10 derrotas em casa, imagina, e tem 9 derrotas fora. O Varzim só teve 4 vitórias em casa e teve 5 vitórias fora. Portanto, tudo isto muito complicado. São muitos treinadores numa época só. Isto para o próprio jogador também baralha um bocadinho. O Varzim tem um score de golos gritante, tem 26 marcados e 44 sofridos. Portanto, o que é manifestamente pouco para quem, enfim, para quem injetou alguma, no campeonato, eu diria qualidade, mas essa qualidade a pior equipa em casa no campeonato. Sim, de qualidade essa em janeiro, quando o Varzim, mas que aos poucos foi, na altura do mercado de inverno, foi-se diluindo, portanto houve vários pormenores que efetivamente a coisa não correu bem. Portanto, para que a direção tire ilações sobre esta época que foi sofrida, foi igual àquela de há 3 anos atrás, quando o Varzim também no último jogo teve que resolver com a Académica, mas com uma diferença, que a Académica não precisava. A Académica na altura não precisava, e a Oliveirense precisava, pelo menos jogava com 2 resultados, portanto o que tornou as dificuldades ainda maiores. O que não quer dizer que o Varzim não tivesse jogado bem, quer dizer, o Varzim tem uma bola no posto, logo aos 11 minutos, depois aos 29 o Patrick tem ali uma emenda que obrigou o guarda-redes quase o guarda-redes a fazer do Oliveirense foi praticamente o melhor em campo, não é? Sim, praticamente, Rui. Algumas defesas. A Oliveirense só tem um remate pelo japonês, o Ono, que obrigou o Ricardo a uma defesa de facto muito apertada, digamos, não é? E depois, enfim, tudo isto pertenceu ao Varzim com maior domínio, e onde o resultado acaba por estar certo, uma vitória necessária, uma vitória preciosa, sofrida, muitas lágrimas no fim. Aliás, eu no início do jogo, em conversa lá com um camarada, dizia: este vai ser um jogo que vai terminar em lágrimas. Para uns de alegria, para outros de tristeza. Exatamente, e foi isso que aconteceu. Não é? E terminou de facto com isso tudo. Deixa-me só dizer-te, e uma palavra relativamente, porque eu não fui à sala de imprensa, aliás, eu esta época só fui uma vez, mas, enfim, não percebo aquele tipo de segurança, não faço a mínima ideia como é que aquilo é controlado. O que é facto é que é um suplício ir à sala de imprensa, por esse motivo e depois por outro, é que as questões que se colocam aos treinadores, aquilo é sempre arroz com feijão. E no jogo seguinte já é diferente, é feijão com arroz. Portanto, é sempre a mesma coisa, portanto, e não vale a pena ir à sala de imprensa. Eu sei que havia muitos
muitos gritos, muitas alegrias, muito champanhe entrar por ali dentro, muitos bolos, muitos pastéis, muita festa. Ainda bem, pronto, é sinal que as coisas efetivamente correram bem. Mas eu, numa determinada altura, deixei de ir à sala de imprensa porque acho que não vale a pena. Além disso, também são as mesmas pessoas que lá vão e aquilo não é meu. Há quem se queira apoderar daquilo, mas eu não. Mas deixa-me dizer-te uma coisa relativamente à segurança. Está bem, sim, está bem. Assim está melhor. A segurança fez um trabalho excepcional desta vez. Desta vez, quer dizer, eu em termos dessas questões de segurança, quem sou eu para discutir isso? Claro. Colocando barreiras, quer a norte do estádio de Varzim, quer a sul, ou seja, na zona frontal do estádio, portanto, colocou ali barreiras impedindo, só passava quem naturalmente estava identificado, ou era necessário, ou alguém que morava ali perto e precisava de transitar com a sua viatura para que não houvesse ajuntamentos. Como sabes, isto hoje em dia é tudo muito complicado, portanto tem que ser muito bem controlado. Penso que o trabalho da segurança foi naturalmente bem feito e, portanto, nesse aspecto não há nada a dizer. Lá está eu dizer que devemos aprender sempre com os erros, porque nestas coisas e em tempo de pandemia, Rui, há que estar sempre atento e vigilante. João, vamos só fazer uma referência a quem sobe, quem vai ainda disputar a subida e quem desce. Olha, Rui, subiu o Estoril, que já tinha subido e é campeão nacional da segunda Liga. Subiu o Vizela porque derrotou o Vila Franquense. Para nós foi uma grande ajuda, porque o Vila Franquense também estava em posição, digamos, de permanecer. Vila Franquense que empatou 2 vezes este jogo em Vizela de 2 grandes penalidades, portanto poderia ter essa possibilidade, enquanto o Varzim não marcasse, portanto sempre de olho no Varzim e ouvido no Vila Franquense, portanto no jogo em Vizela. Portanto, descem Oliveirense e Vila Franquense, sobe Estoril e Vizela. Na Primeira Liga, como sabes, já eram conhecidos. Aqueles que tinham subido com a pandemia acabaram por descer, porque também ainda estamos em pandemia. Farense e Nacional da Madeira. O Arouca vai disputar com o Rio Ave. Disputa com o Rio Ave. Já na quarta-feira, não é? Já quarta-feira, portanto, um dos dois. Atenção que é o sistema da Europa, das competições europeias. Em caso de empate, o golo marcado fora vale a dobrar. E, portanto, o Rio Ave tem aqui uma bela possibilidade. Se o Rio Ave conseguir um bom resultado, e o bom resultado é não perder em Arouca, penso que depois aqui em Vila do Conde as coisas serão, digamos que, mais acessíveis. Mas atenção, estes clubes da segunda Liga não têm nada a perder, Rui. O Rio Ave que não penso que são favas contadas. Trigo limpo, farinha amparo. Não é bem assim. Estas coisas, não é bem assim. E depois Arouca é preciso ter muito cuidado, porque tem um treinador que conhece muito bem esta zona e, portanto, já foi treinador do Varzim, o Armando Evangelista, e, portanto, isto requer algumas cautelas por parte do Rio Ave, que também não vai ser fácil. Portanto, tudo se joga numa época muito para o Rio Ave e também muito para a equipa do Arouca. Olhando agora a Primeira Liga, já sabemos que o Sporting foi campeão, o Benfica tinha ontem a hipótese de carimbar, digamos assim, uma taça no seu currículo, o que não aconteceu. Numa jogada muito discutível, digo eu, em que o guarda-redes do Benfica é expulso, o Benfica fica com menos 10, nunca mais consegue agarrar o jogo, nunca mais consegue agarrar o jogo e acaba por perder por 2-0 com o Sporting de Braga, que é um justo vencedor da taça de Portugal. É um lance discutível. Os árbitros numa situação daquelas são logo perentórios. Aquilo que se fala é que a bola não ia em direção à baliza, depois nota-se que realmente o guarda-redes do Benfica se calhar nem toca. O estoque é muito ao leve. O estoque é muito ao leve. Não é para provocar aquilo que claro, não tem a intensidade necessária. E aquilo que eu pergunto não seria do VAR. Eu sei que só o VAR só entra, digamos assim, quando tem certezas absolutas. Claro. Mas ali há uma certeza absoluta. Aquilo não é para cair daquela forma, não é? E o jogador aproveitou-se. O Braga aproveitou-se e levou o árbitro àquela decisão que, como eu disse, acaba por estragar o jogo, não é? No fundo acaba por estragar o jogo aquele lance. Era escusado. Com aquele barulho já na parte final, onde não há
não há necessidade Olha, de ver, por exemplo, um pessoas guarda-redes se da envolverem nossa aquilo. seleção a fazer aquela figurinha. Não, é que não houve respeito por ser Presidente da República que estava a assistir ao jogo. Uma final e como e tal. o Presidente da República Mas também o Presidente da República tem que perceber que aquilo é futebol e ele também já não vê futebol há 2 dias, só que para uma final de uma taça aquilo é feio. É escusado, é feio. O jogador está ali para jogar e não para discutir. E depois, como sabes, com nervos, uns mais, outros menos, dá-se aquele barulho. O que me apraz dizer é que aquilo acontece com todos os clubes. Que não digam que foi só com este ou que é sempre com aquele. Não. É com todos. É igual. É como as claques. É igual. Olha, João... E o Benfica, desculpa lá, acaba por fazer acaba a zero numa temporada. Quando o Jorge Jesus se agarrava ao único título que tinha para disputar, enquanto outros não ganharam nada, nós perguntamos ao Sr. Jorge Jesus, então e agora? Você também não ganhou nada. Exatamente. E o senhor investiu, quer dizer, o Benfica investiu 100 milhões. Investiu 100 milhões e 100 milhões dividido pelos dois dava-nos muito jeito, não dava? Então que não dava. Até metade disso. Olha, aliás, metade disso. Deixa-me só dizer também que, já agora, dar os parabéns à Juventus, que consegue também carimbar a ida à Liga dos Campeões, embora o Ronaldo não tenha jogado. Não jogou. Ficou no banco. Foi poupado. E falta saber se foi poupado porque está de saída ou não. Isso é o que nós vamos... Mas também, antes poupado assim, para vir para a seleção bem fresquinho. Bem, ele já andou a mudar os carros. Já andou a mudar os carros, pelo menos. Aqueles carritos pequeninos que eles têm. Exatamente. Aquelas coisinhas. Também bastava 2 ou 3 daqueles. Aquelas brincadeiras. Aliás, bastava um até. Bom, olha, João, vamos marcar encontros, se calhar para 2 dias, para falarmos do Rio Ave, fica ou não na Primeira Liga. E depois vamos ter... E entretanto começa a seleção. No dia 15. Aliás, já no dia 31 temos o Sub-21. Sim, também. Que tem até ao início de junho também o campeonato de Europa de Sub-21. Uma grande seleção, e como temos uma grande seleção, vamos acompanhando aqui diariamente, semanalmente também. E depois diariamente quase a seleção nacional. João, grande abraço. Um abraço, boa semana, e até de hoje a 8. E até de hoje a 8 dias, então, com João Couto. E já agora viva o Alvarzinho. O Alvarzinho, como diz a canção. Quem é que terá escrito essa canção? É verdade. Grande abraço. É verdade.